Olá, bem-vindos ao A Controvérsia. Sou Maurício Saliba, estamos aqui hoje para tratar de um tema polêmico, presente nas redes sociais, que tem gerado muita discussão, que tem gerado muita dúvida, e eu tenho aqui a presença do meu amigo e professor Arif, que vai discutir o tema, vai tentar esclarecer as dúvidas, vamos tentar aprender com ele, entender, para que nós possamos, na verdade, agir agora, pós compreensão do tema, com muito mais inteligência, com muito mais racionalidade, não é, Arif? E eu peço ao Arif se apresentar, tem um currículo grande, professor, doutorando, e vai se apresentar para que nós possamos conversar um pouco com ele. Obrigado, Maurício. Eu sou o professor Arif Amaral Melo, sou professor na área de Ciências Humanas do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho. Possuo bacharelado, licenciatura em Ciências Sociais, o meu mestrado também, e agora fazendo doutorado também em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Atualmente estou já escrevendo a tese, pretendo defendê-la no começo do ano que vem, e queria dizer que foi uma honra receber o convite. O prazer foi meu. Espero atender à altura, com certeza, a expectativa. Não, o prazer foi meu, conheço o seu trabalho, acho que é importante sua presença aqui. Para a gente começar a pensar um pouquinho, eu acho que você já deve ter acompanhado e tem acompanhado essa discussão sobre esquerda e direita. Sim, né? Bastante. E para que fique claro o que significa, o que você pode fazer um breve histórico. O termo, para começar, o termo esquerda e direita. Por que esquerda e por que direita? Bom, a gente pode começar do básico, né? O termo esquerda e direita ele é um termo bem geográfico, por assim dizer. Nós temos a Revolução Francesa, e após a Revolução Francesa, os posicionamentos políticos em torno das discussões, das decisões, né, de Paris pós-Revolução Francesa, de um determinado lugar se encontravam os jacobinos, que seria o que a gente consideraria esquerda, certo, que ficavam à esquerda. Isso século XVIII. Século XVIII, final do século XVIII. E os gerondinos à direita, né? Os gerondinos, a chamada direita, com uma pauta muito mais conservadora, muito mais voltada para a manutenção de uma determinada ordem estabelecida, e os jacobinos, de outro lado, com temas mais sociais, com reivindicações mais voltadas para a população mais necessitada. Disso nós temos a origem do que hoje, né, ultrapassando aí 300 anos, nós temos uma visão, então, de esquerda e direita muito difusa hoje, nos dias atuais. Certo. Né, porque determinadas reivindicações do que se chama esquerda hoje não são necessariamente aquela esquerda com a qual se relacionou no meio desse caminho com a Revolução Russa, né, com a ascensão do comunismo e tudo mais. Então nem todas as pautas da esquerda são necessariamente como a gente enfrenta hoje nas redes sociais, né, a pecha de comunistas, vermelhos, esquerdopatas e tudo mais. Assim como também muitas pautas da chamada direita, né, não são necessariamente conservadoras, né, ou capitalistas. Existe vamos dizer assim, um terreno muito pantanoso nessa discussão toda. Por que que isso acontece, ao meu ver, nos dias de hoje? Principalmente num fator relevante que são as redes sociais. Né? Por quê? Nós temos acesso, agora com o advento da internet e com a ascensão das redes sociais, nós temos muito acesso à informação. Então, se eu for lá no site de busca e digitar esquerda e direita, vão aparecer centenas de artigos de opinião sobre. A mesma coisa, se eu digitar Revolução Russa, vão aparecer várias coisas. E eu posso ter acesso àquilo da maneira que eu achar melhor. Quer dizer, tem muita informação e pouco conhecimento. Exatamente, tem muita informação, mas nós não temos acesso à formação. Isso que é muito importante para nós nos dias de hoje. Ou seja, eu tenho acesso a um determinado conjunto de textos falando sobre um determinado assunto, mas eu não tenho a orientação. Quer dizer, quem vai falar para mim sobre aquele assunto, se foi realmente daquele jeito, se não foi? Onde nós vamos encontrar isso? Na mão dos professores. E aí nós temos um outro problema, né? Que é o professor desvalorizado nos dias de hoje, que o seu conhecimento não é tão
profundo quanto o conhecimento adquirido através da internet. Na internet. E aí surgem o quê? Surgem os estereótipos. Sim. E aí começam a surgir os estereótipos, as redes sociais dão voz a qualquer pessoa, Sim, sim. né? Todos têm... Fala o que quer. De certa forma eu acho interessante isso, porque as redes sociais são extremamente democráticas, porque elas permitem que você fale sobre qualquer coisa, transmita a sua opinião, porém ela também, vamos dizer assim, a própria qualidade das redes sociais é a sua, vamos dizer assim, é a sua nêmese. Sim. Ela causa o seu próprio fim, por assim dizer, que é o quê? O esgarçamento de relações sociais em que surgem diversos mecanismos de preconceito, de discriminação. Quer dizer, as pessoas perderam o medo de serem discriminatórias. Isso é o mais impressionante nas redes sociais para mim, hoje. Inclusive sobre esquerda e direita. Quer dizer, então aí, um resumindo o que você disse, quer dizer, a esquerda e a direita nasce no século XVIII, Sim. Antes mesmo do Marx, quer dizer, essa ideia de que a esquerda está ligada ao marxismo, antes mesmo das teses do Marx, já tem a esquerda, né, que estão ligadas a algumas pautas, talvez a esquerda pautas mais sociais, e a direita, que ficava à direita do Congresso, pautas mais econômicas, não é isso? Mais ou menos isso? Se trazer para os dias de hoje. Para os dias de hoje. E ao longo do tempo, essas pautas e a esquerda e a direita vão se redefinindo. Ao longo do tempo, surgimento da Revolução Industrial, da sociedade tecnológica, isso vai se redefinindo, não é isso? Sim. Quer dizer, na verdade há uma discussão, e você disse, a discussão superficial, muita informação e pouco conhecimento, né? Mas hoje, para se dizer eu sou de esquerda ou sou de direita, o que significa isso? Quem afirma eu sou de esquerda está dizendo o quê? Ele defende quais pautas? E quem é de direita defende quais pautas? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Se a gente for pensar fazendo esse paralelo, definir-se de esquerda, né, em primeiro lugar, necessariamente eu devo ser comunista? Né, eu acredito que não. Lógico. Né? Então, qual é a pauta? Sim. O que está em jogo nessa questão toda? Eu acho que se a pessoa se define de esquerda e ela está afinada com pautas importantes voltada para grupos que precisam de uma determinada atenção do Estado, eu acho que aí faz sentido. Entendi. Né? A questão das cotas, a questão de gênero, que está muito em pauta hoje. Distribuição de renda. Distribuição de renda. E não necessariamente comunista. Isso não tem nada a ver com comunismo. O fato de eu ser a favor de um maior equilíbrio econômico entre a classe dominante, ou vou nem usar o termo classe dominante, né, mas das elites, né, das classes sociais mais privilegiadas que nós temos nos dias de hoje. Né, se eu procuro tentar desenvolver um pensamento ou ter um posicionamento em que essa distância diminua, quer dizer, eu não preciso necessariamente ser marxista para aderir a essa causa. Então, se essa pessoa se julga de esquerda e pensa dessa maneira, eu acredito que ela seja coerente com aquilo. Mas, porém, entretanto, todavia, né, o que acontece? Automaticamente, ela vai carregar dentro das redes sociais, né, um forte peso de pessoas que não têm o devido cuidado, né? Inclusive, quer dizer, esse embate político entre esquerda e direita que a gente acompanha no Congresso Nacional, a gente acompanha agora, vamos acompanhar muito nas disputas presidenciais e do Legislativo também. Será que as pessoas têm coragem de dizer as mesmas coisas que elas dizem na rede social sobre política ao vivo para a pessoa? Acho que não, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo uma coisa muito grave. Quer dizer, precisamos definir o nosso posicionamento. Eu acho interessante se a pessoa se posicionar de direita também. Sim. Eu acho muito legal. Desde que a pessoa fundamente o seu posicionamento. Não, olha, eu sou de direita porque eu acredito que um Estado ele deva intervir apenas em questões essenciais. Justiça, né? Justiça, educação e saúde. Sim, né? Ponto. Segundo o autor tal, X ou Y. Eu acho muito interessante você ter um posicionamento desde que ele seja... É saudável, né? É saudável, é fundamental. Sim. Quer dizer, a gente não pode pedir para que haja uma censura do pensamento oposto ao meu. Né? Eu penso dessa forma. Exatamente. E para fechar esse bloco, assim, acho que ficou a ideia de que não tem nada a ver a esquerda com o comunismo.
Então a esquerda é um pensamento econômico que aposta mais no Estado, mais na participação do Estado para garantir aquilo que as minorias talvez não tenham automaticamente pelo mercado, e a direita aposta mais no mercado, não é? Tem a ver, mas não se resume a isso. Tá, vamos fechar esse bloco? A gente vê isso no próximo bloco a gente retoma com essa discussão. Estamos de volta com o A Controvérsia, hoje falando sobre a diferença entre esquerda e direita. Temos aqui a presença do professor Arif, do Instituto Federal de Jacarezinho. E no bloco passado, né, o professor Arif fez um resumo da história da esquerda e direita e disse um pouco para nós a diferença dos conceitos, né? A direita mais pró-mercado, ou seja, quanto menos Estado melhor, o Estado é incompetente, o mercado é competente, portanto cabe tudo ao mercado. A esquerda aposta que o mercado não tem competência, né, para gerir tudo, principalmente na questão das minorias, dos mais carentes. Né? Então, para o professor Arif, é importante para a esquerda o Estado corrigindo o que estaria de errado no mercado. Por exemplo, né, o Estado com universidades públicas, para aqueles que não podem pagar, para cursos que às vezes não interessam ao mercado. Às vezes não interessa ao mercado um curso de artes, o Estado pode garantir isso. Às vezes não interessa ao mercado um curso, não sei, de algo que seja importante, que nós não tenhamos a atenção do mercado, e o Estado faz isso. Né? Uma educação de qualidade para os mais carentes, o Estado deve garantir isso. Né? Saúde de qualidade, distribuição de renda, ou seja, fazer com que aqueles que sem condições financeiras adequadas recebam benefícios, transferências de renda, para que haja menos desigualdade, portanto menos conflito. Sim. É isso que pensa a esquerda. A direita acha que o mercado faria isso competentemente, de forma competente, e não precisa do Estado para isso. Então, pensando na direita, talvez menos universidades públicas e mais privadas, menos o Estado interferindo nas relações trabalhistas e mais negociação livre, patrão-empregado. É mais ou menos por aí, não é, Arif? Nos dias de hoje, a diferença entre esquerda e direita. O que mais você acha que é importante pontuar nessa questão? Eu acho que é importante a gente trazer a essa discussão a questão do liberalismo. Né? O liberalismo, ele é uma corrente filosófica que ela vai ser crucial para esse pensamento divisório entre esquerda e direita. É por isso que eu disse no primeiro bloco, que existe uma confusão, é um terreno meio nebuloso, há alguns posicionamentos do que seria esquerda, o que seria direita. Você falando de mercado, quer dizer, vamos retomar o grande nome dessa questão do livre mercado, que é o Adam Smith. Certo. Né? Nós temos lá o Adam Smith, no século XVIII, falando sobre a riqueza das nações, sim, e colocando que existiria uma mão invisível. Essa mão invisível seria a própria lógica do mercado. O próprio capitalismo se autorregularia quando ele surgisse os momentos de crise, e o Estado seria desnecessário para regulamentar o mercado, ou seja, a economia. Certo. Né? Então as empresas deveriam ser livres para elas poderem investir da maneira que quisessem, e a livre concorrência faria com que as coisas se tornassem mais equilibradas, e automaticamente isso geraria riqueza. Sim. Automaticamente as nações cresceriam, as desigualdades diminuiriam, e assim teríamos mais justiça social. Basicamente, certo. Isso é o que nós chamamos de direita traz nos dias de hoje. Sim. Hoje, exatamente hoje. Né? O mercado ele teria capacidade para poder gerar suas próprias demandas e resolver seus próprios problemas, sem a intervenção do Estado. E a esquerda, por sua vez, ela prega, quer dizer, a esquerda real, ela quer o quê? Um Estado que esteja presente onde ele é necessário. Ou seja, ele tem que ser maior onde ele é mais necessário e menor onde ele não é tão necessário. Okay. E hoje nós temos uma inversão disso daí. Quer dizer, nós temos um Estado inflado na questão burocrática central. Okay. Né? Nós temos uma máquina burocrática extremamente grande, mas onde o Estado deveria estar realmente presente, ele não se encontra. Quer dizer, pergunta para qualquer pessoa de periferia se ela não quer ter uma escola pública de qualidade, se ela não quer ter
um posto de saúde com remédio, com médico de plantão. Sim, sim. Ou seja, a pessoa da periferia, ela quer o Estado. Mas não só a periferia quer o Estado presente. Todos nós queremos. Quer dizer, vamos pegar então, nós temos a periferia, que é a que mais precisa do Estado, que isso fique bem claro. Sim. Né? Porém, nós temos outros elementos, como por exemplo, saúde pública. A saúde pública ela não está só nos postos de saúde, ela está nos hospitais também. Então aí nós temos já a classe média usufruindo desse serviço, assim como a segurança pública também, que afeta a todos. Não só a periferia, como a classe média e a classe alta. A questão em torno disso é, né, nós temos grupos sociais que precisam mais do Estado e grupos sociais que precisam menos do Estado. Mas isso não significa que o Estado não seja necessário dentro da visão da esquerda. Né? Bom, aí o que nós temos? Por outro lado, nós temos empresas de sucesso, nós temos grandes corporações, nós temos os bancos, né, e tudo mais. Essas empresas que se tornaram bem-sucedidas, elas seriam as responsáveis por fazer com que se gerasse justiça social. Sim. No entanto, é uma situação muito complexa, porque você entregar questões de Estado na mão do mercado é que é o problema. Né? Quer dizer, nós vamos então entregar educação, saúde e segurança na mão da economia, vou deixar que o próprio mercado regulamente isso, em uma situação hipotética. A segurança pública vai ser gerada por empresas. A saúde, então, vai ser gerida por corporações de planos de saúde, alguma coisa do gênero. Toda educação privada. A educação vai ser toda privatizada. Isso é muito delicado. Né? Então, eu acredito que... O Estado tem um papel importante. O Estado tem um papel importante para regulamentar isso. Isso é ser de esquerda. Isso é esquerda. Isso é ser de esquerda. Não precisa necessariamente Depende do grau da esquerda. Aí nós temos um outro fator histórico muito importante, que é a ascensão do comunismo através da Revolução Russa. Né? Quando teve o surgimento da União, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então a expansão do comunismo no mundo todo, né, nós temos um ideal interessante, né, mas na hora da concretização houveram alguns problemas. Entendi. Então, o que nós temos em pauta? Nós temos alguns problemas de estruturação do comunismo, né, aí você tem figuras como Stalin, né, quer dizer, não vou aqui ser juiz desse regime ou daquele regime, a ideia é gerar as controvérsias. Né? Mas nós temos... algumas figuras que não são unanimidade dentro do que se propunham, né? E aí nós temos, no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, né, a questão dos comunistas, né, na verdade, se tornarem uma espécie de alcunha pejorativa. Né? Se você questionava o sistema... Você não precisava ser necessariamente comunista. Automaticamente você já era taxado como comunista, você já podia ser perseguido, ser preso. E é como hoje, se você falar que tem alguma coisa de bom no país socialista, Cuba, a saúde é boa, comunista, não é? E não é isso, não é? E até pegando esse gancho, isso é bom pensar, porque geralmente essa relação eu acho enganada, né, de que basta você ser de esquerda, você automaticamente é comunista, e não é isso, você já deixou bem claro isso. Não há uma relação nenhuma, né? Não há relação entre esquerda e comunismo, mas, por exemplo, alguns acham que basta você falar sou de esquerda que você quer que o Brasil se transforme numa Cuba, ou que o modelo cubano venha para cá. E acho que ninguém quer isso. Sim, não, é uma questão muito complexa. Eu posso pensar que a Holanda, nesse aspecto econômico de intervenção do Estado, a Holanda é de esquerda. Vamos pensar na Suíça, Dinamarca, Noruega, não é? E a comparação que se faz é Cuba, Venezuela. Nós temos aí os países nórdicos como referência em que o Estado é extremamente presente. Né? E é uma ilusão também achar que o livre mercado impera nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos um modelo muito diferente do nosso, isso sem dúvida nenhuma, né? Mas o Estado também está muito presente. Na última crise que nós tivemos, 2008, foi isso, né? Foi 2008. 2008, naquela grande crise, não é o Estado injetar dinheiro na economia, né? Ia ser um caos tremendo.
Então o Estado está presente lá. Lá é uma lógica diferente da nossa. Né? Completamente. E na questão dessa discussão toda, né, o que a esquerda hoje nós podemos colocar como pauta reivindicatória? Direito trabalhista. Né? Reivindicamos direitos dos trabalhadores. Eu não quero colocar em xeque que o trabalhador não quer trabalhar. Né? O trabalhador, muito pelo contrário, ele quer trabalhar para a empresa. Sim. Né? Então, só que ele quer ter os seus direitos... Garantias. Os seus direitos estabelecidos. Sim, né? Sim. É a diminuição das desigualdades. Sim. Isso não precisa necessariamente ser comunista. Eu não quero que o fim da empresa, não quero que a empresa seja estatizada. Sim, exatamente. Né? Eu não quero que a empresa seja do Estado. Muito pelo contrário, eu quero continuar vendendo a minha força de trabalho em troca de salário. Né? A reivindicação que eu faço é de maiores direitos. Para quê? Para que eu possa dar uma vida digna para os meus filhos, para minha esposa, para que eu possa fazer com que, inclusive, o próprio capitalismo continue funcionando. Comprar o meu carro, ir ao supermercado, fazer compras. A gente vai voltar nessa discussão, que é importante pensar nisso, né? Uhum. Que, na verdade, o Estado tem o seu papel e o mercado também. Então, é possível um diálogo entre esquerda e direita. Vamos pensar depois, no próximo bloco, se é possível esse diálogo entre esquerda e direita, não é? Então, a gente vai para os comerciais e já voltaremos. Estamos de volta com o Há Controvérsias, hoje falando sobre esquerda e direita, as diferenças, os problemas, as discussões e a polêmica. Tenho aqui o Arif, professor do Instituto Federal, que está nos apresentando e nos mostrando como é que isso funciona, como é que essas ideias se dão. E fechando o último bloco, a questão que ficou no ar era, é possível um diálogo? Ou seja, parece que sim, sem radicalismos, não é? Sem essa ideia de ligar automaticamente a esquerda ao comunismo e a Cuba e a Venezuela, pensar que não é só isso, né? Isso é empobrecer, nem ligar só a direita somente àqueles que querem dinheiro a todo custo, né? Que só pensam em grana, que querem que as minorias morram, né? Esses radicalismos devem ser evitados. Então, é possível, Arif, um diálogo entre esquerda e direita racional e decente? Eu acho que é possível um discurso racional, decente entre esquerda e direita, sim. Eu acho. Porém, o discurso radical, com o discurso radical você não tem diálogo. Né? Se você tem de um lado uma esquerda ou uma direita raivosos, você não consegue diálogo. Né? Com ódio. Com ódio, né? Se você tem, como você disse, né? Uma esquerda extremamente radical, que não flexibiliza o diálogo enfim, não dá para você dialogar. Se você tem uma direita também se você tem uma esquerda que julga uma direita como nazista, sim, vou dar um exemplo bem extremo. E a direita tem nada a ver com o nazismo? O nazismo é uma coisa, a direita é outra? É a mesma situação da esquerda com o comunismo, é a mesma relação da direita com o nazismo. Perfeito. Quer dizer, se o nazismo, por sua vez, tem elementos, em alguns casos, semelhantes ao da direita, né, isso não faz da direita nazista. Sim. Se nós temos elementos do comunismo na esquerda, isso não faz da esquerda automaticamente comunista. Então nós temos aí essa questão. Sim. Com o radicalismo, não tem diálogo. Não tem diálogo mesmo. Então, se eu tenho um posicionamento de direita e já coloco a pecha no meu adversário ideológico, né, de usar o termo, né, esquerdopata, ou alguma coisa do gênero, aí você não tem diálogo. Não tem diálogo, se eu sou de esquerda... Ou direita nazista. Exatamente, E se eu trago ao meu adversário ideológico da direita como nazista, né, aí eu não vou conseguir diálogo. É possível dentro do campo das ideias? É possível. Mas para isso é imprescindível, em primeiro lugar, a moderação no discurso, né, para esse diálogo, e fundamentação teórica. Quer dizer... saber o que eu estou falando. Saber do que está falando. Sim, quer dizer, o Habermas já diz isso num dos textos dele, né, saber do que se fala é sempre importante. Por quê? Eu sou contra qualquer coisa que fale sobre justiça social e intervenção do Estado. Ou seja, eu quero ser de direita. Ok, então vai ler os autores. E é importante pensar, te aproveitando aqui, Arif,
que, por exemplo, o Marx, ele sempre disse que o comunismo, na verdade, ele apareceria na história numa autodestruição do capitalismo, ou seja, o capitalismo teria uma contradição que levaria ao seu, né, ao seu fim e às suas crises. Mas ele nunca disse que países como Cuba, países que estavam ainda, né, sem indústrias, podiam automaticamente se declarar ou proclamar o comunismo. Então, quer dizer, o comunismo russo, ele é basicamente anti-marxista, porque a Rússia era um país semi-feudal. Exatamente, não tinha o contexto necessário para a implantação. Não tinha contexto necessário, quer dizer, as contradições típicas do capitalismo não existiam, então Marx apostaria nisso. Isso não quer dizer que as pessoas, portanto, como você disse, né, que se diz de esquerda, podem ser taxadas, portanto, de comunismo e nem de direita automaticamente com o nazismo. Exatamente, Agora, em nenhum momento você vai encontrar nas obras, por exemplo, do John Locke, né, que é o pai do liberalismo político, ou no Adam Smith, que é o do liberalismo econômico. Com o nazismo. Não vai ter nenhum momento lá eles reivindicando que as minorias devem ser extirpadas, que a miséria é útil, ou alguma coisa do gênero. Né? Então, ao contrário, apostavam que o capitalismo acabaria com a miséria. Exatamente. Então, as coisas sendo colocadas da devida maneira, eu acho que é possível sim eu ter o meu posicionamento, dialogar com um posicionamento contrário, diferente do meu, sem eu ter que abrir mão do meu posicionamento. Né? Essa é a grande questão. Sim, exatamente. E existe hoje uma verdadeira cruzada, né, de convencimento, de convencimento e de que, voltando, né, à questão das redes sociais, que eu tenho que ter um posicionamento. Hoje parece que com a criação das redes sociais eu me tornei obrigado a ser especialista em tudo. Né? Em determinados momentos já vieram perguntar para mim sobre um determinado assunto. Professor, o que você acha desse assunto? Eu falei, olha, meu filho, eu não tenho muito o que dizer porque não é um assunto que eu domino. E outra questão importante, aproveitando, Arif, essa questão de, por exemplo, relacionar a esquerda com abortos, né, com abortistas, relacionar a esquerda ou com a direita mais conservadores que são contra o aborto. Eu tenho amigos de direita e amigos de esquerda. Eu tenho amigos de direita que são a favor do aborto e amigos de esquerda que são contra o aborto. Né? Amigos de esquerda que são religiosos e, portanto, veem empecilho do aborto, e amigos de direita que são ateus e que, na verdade, não há nenhum empecilho religioso para o aborto. Exatamente. Né? Quer dizer, então, há uma relação entre esquerda e aborto, o que mais que se diz? Entre liberação de drogas, há alguma relação entre esquerda e direita com esses assuntos ou não? Eu acredito que a questão se concentra no público. Né? O público envolvido com causas pró-aborto ou contra o aborto, elas estão socialmente localizadas mais próximos da esquerda ou da direita. Então, pessoas anti-aborto, né, a sua localização social pode estar muito mais próxima de grupos que simpatizam com a direita. Mas não significa necessariamente que toda a direita é anti-aborto. E nem toda a esquerda é a favor. E nem toda a esquerda é a favor. Liberação de drogas, é a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer, quem frequenta a universidade, na área de humanas principalmente, você vê que o embate é tenso, enorme, é tenso. Né? Você vê que a disputa de convencimento mesmo, ela não é unânime. Nós temos na esquerda pessoas conservadoras. Exatamente. E na direita pessoas progressistas. Sim. Né? Não há nenhuma relação. Há uma relação, mas não é ela que define. Essa é a grande questão. Né? Então, se nós temos uma esquerda radical, essa esquerda radical ela não é unânime. Você pode ter certeza que existem disputas internas. Existem disputas internas ali sobre como esse grupo vai se posicionar. Né? As causas, por exemplo, o feminismo mesmo. O feminismo hoje, que também passa por essa questão toda do radicalismo, que toda feminista é marxista ou é radical, é feminazi, né? Esses termos meio absurdos que o pessoal inventa. Né? O feminazi, não sei, não tem um fundamento disso. Mas, enfim, o feminismo não é uma voz unânime. Né? Quando nós falamos em feminismo, são várias vozes que falam sobre a questão de gênero. E vários conceitos. Vários conceitos. Eu posso ser feminista com um tipo de conceito, defendendo algumas causas, ou você pode ser feminista, né? Defendendo outras causas e outras teorias. A gente precisa entender, eu acho que essa é a grande questão,
da esquerda e da direita, a gente precisa entender que elas não são unânimes. Sim. Né? Existem conflitos internos, grupos internos que se degladiam sobre a ideologia presente ali, e que todo radicalismo ele só vai levar ao quê? Ao fim da possibilidade de diálogo. Então, se tanto a direita quanto a esquerda pretende viver num país democrático, tanto a esquerda quanto a direita tem que estar preparado para o debate. Né? Se um dos lados não está, então não há debate, então não temos democracia. Né? Eu acho que a grande questão é essa. Eu posso ser um comunista, vamos colocar, claro, um comunista marxista-leninista. Sim, sim. Né? Posso ser? Posso. Vou ler toda a fundamentação teórica sobre isso, vou aprofundar na teoria e tudo mais. Sim. Eu posso ser de direita, posso pegar as teorias modernas econômicas, né? Agora me fugiu o nome, né? A escola austríaca, que está muito presente. Hayek. Né? Está muito presente nisso. Sim. E defender esse ponto de vista. Sim. Quando chegar um momento político, momentos de conflito, de se discutir sobre um determinado assunto, todos estão preparados, entendeu? Eu acho que a grande questão é o não extremismo. E pensar na questão da democracia, é bom pensar que as eleições estão chegando. Sim. E que nós saibamos avaliar os extremos. Não é? E eu vou além. Essa discussão esquerda-direita, esse ano, vai ser uma das eleições mais acirradas da história. Eu aposto aí que nós vamos ter uma eleição muito semelhante a 89. E nós temos uma tendência a levar tudo para o lado do bem e do mal, né? Sim. Ou seja, se você pensa contrário à minha ideia, você é do mal, eu tenho aqueles que são do bem, e é aquela coisa que nós somos treinados a vida toda com novelas, treinados a vida toda com filmes, separando o bem do... Não existe um bem e um mal, né? Existem conceitos, discussões e espaço democrático para isso, como esse, né? Do Há Controvérsias, né? Que a gente tem o prazer de tê-lo aqui. Esperamos nos próximos programas que você possa participar com outros temas. Ah, com certeza. Com outras discussões. Foi um prazer na discussão. Acho que passou rápido. E quando é boa, passa rápido. Né? Então, que bom. Espero que todos gostem e espero estar presente em outras oportunidades. Muito obrigado. O Há Controvérsias fica por aqui. Até semana que vem.